Olá, alunos e alunas aí do 5º ano de Feira de Santana. Vamos lá para mais uma videoaula, não é? Mais uma vez aí aprendermos sobre assuntos interessantes, importantes, para que vocês aí de casa continuem com seus estudos, realizando as suas atividades. E falando nisso aí é muito importante, não é? Que as atividades aí sejam preenchidas, sejam resolvidas, que vocês consigam dar a devolutiva para os professores, para que eles façam o processo de avaliação e vocês consigam aí concluir esse ano letivo, né? Eu sei que às vezes existem aí algumas dificuldades, que é diferente, né, essa forma de estudar, mas é importante aí muita atenção, é importante cumprir com todas as atividades, para que esse ano letivo ele consiga ser um ano de sucesso para todo mundo, tá certo? É o que a Pro deseja aí para vocês. E aí a gente vai dar continuidade aí aos nossos assuntos. A nossa aula agora, ó, é de linguagens. E a gente vai ver agora sobre o que nós estudaremos. Vamos lá? Olha, como a Pro já falou, a nossa aula é de linguagens. E aí, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre o emprego do O ou do U. Você já percebeu aí que algumas palavras que a gente fala, né? A gente pronuncia aí com som de U, mas muitas vezes essas palavras são escritas com O, seja aí no meio da palavra, ou seja no final da palavra, né? O som do O e o som do U é muito parecido, né? Principalmente para nós aqui, baianos e nordestinos, né? A gente muitas vezes, em muitas palavras, nós pronunciamos aí o som do O, parecendo um som do U. É como a gente às vezes pronuncia também o som do E, não é? Parecido com o I. Então há um pouco dessa confusão. E essa confusão, sem saber se é o O, se é o U, ela vai para a hora da gente escrever. E aí, quando nós vamos escrever determinadas palavras, a gente pode ficar na dúvida. E aí, eu escrevo com O ou eu escrevo com U? Então, aí a prova vai dar algumas dicas para a gente observar, não é? Como é que a escrita dessas palavras acontecem. E aí perceber que em algumas situações, apesar de ter o som do U, a gente vai escrever com a letra O, tá certo? Vamos lá observar aí sobre o que a gente vai estudar e prestem bastante atenção. Anotem, viu? Se precisar também. Para começar... Agora tô aqui, chorando pelos cantos sem você. Porque não pensei antes de jogar tudo pro alto? Porque não dei valor no amor que você me deu e tudo que a gente passou? Você deixou a sua vida pra viver nós dois, e contigo eu sei que eu fui. Foi moleque, tem 30, mas parece uma criança de 7. Foi moleque. E aí a gente precisa estudar um pouquinho sobre como é que se escreve a palavra moleque, né? A música aí fala, tem esse tema, né? Traz esse tema como título. E como é que você escreve moleque? Moleque ou moleque? Essa discussão é interessante porque a gente já começa observando, né, justamente a intenção, o tema da aula de hoje, que é o som do O, em muitas situações, trocando aí, eu não sei se eu uso o O, se eu uso o U, porque tem os sons em muitas palavras muito parecidos. E aí, eu acredito que vocês já saibam, né, como é que escreve a palavra moleque, mas a Pro colocou moleque com U ou moleque com O. Se você fosse escrever essa palavra, ó, como é que você escreveria? A gente sabe aí que moleque escreve com O. Apesar de na hora da gente falar, a gente fala esse som do O muito parecido aí com o som do U. E aí a gente vai observar o significado da palavra, porque é muito importante a gente entender, não é? O moleque. Por que a Pro foi em busca aí do significado?
Porque a palavra moleque, em muitas situações, né, da linguagem, nas comunicações em que as pessoas realizam, né, pode estar associada a um sentido pejorativo. Mas se a gente for buscar o significado real da palavra, como ela aparece lá no dicionário, a gente vai perceber que moleque é um substantivo masculino que significa menino novo, garoto de pouca idade. Então, não tem aí um significado negativo relacionado a nada, não é? Está se referindo a uma criança. A própria origem da palavra moleque traduz essas questões aí relacionadas também à criança ou a menino. A Pro foi em busca também aí da origem, de onde vem essa palavra moleque. E olha só a informação que a Pro encontrou. A origem da palavra moleque, do quibundo moleque, que significa literalmente filho pequeno ou garoto. O quibundo é uma das línguas bantas da família linguística nígero-congolesa, mais faladas em Angola, na África. Então, a gente observa aí todas as questões, né, as influências culturais fazendo parte também da nossa língua. Nós falamos aí a língua portuguesa, mas a nossa língua portuguesa, ela não é igual à língua, né, falada em Portugal, justamente porque a gente recebeu influências aí das línguas indígenas e também das línguas africanas. E aí muitas palavras, muitas expressões que a gente utiliza descendem aí dessas outras etnias que contribuíram culturalmente com muitas riquezas, inclusive aí com a língua. E aí a gente percebe que a palavra moleque, apesar do uso pejorativo e negativo em muitas situações, não tem nem no seu significado no dicionário, nem também no seu significado de origem, de história, algo que seja ruim, né? Se refere simplesmente a uma criança, né? A um garoto, a um filho pequeno. Mas vamos lá, Pro colocou aí só para nível de mais informação, porque é sempre bom a gente entender e estudar um pouquinho, né, sobre aquilo que a gente está falando. A intenção principal aqui, quando a Pro colocou essa palavra, é abrir a discussão sobre a utilização do O e a utilização do U, quando esses sons aí são parecidos, mas a gente precisa separar a utilização dessas letras dentro das palavras, seja no meio ou no final das palavras. Então, vamos lá. Olha só, vogais O e vogais U. Quando a gente fala separadamente, é muito fácil identificar. Mas no meio da palavra, elas podem ter aí sons parecidos. O O aparecer aí com o som do U. As vogais O e U apresentam semelhanças quando pronunciadas, mas são usadas de forma específica na linguagem escrita. Então, elas têm essa semelhança na oralidade, mas na escrita eu vou escrever com O ou eu vou escrever com U. Vamos analisar juntos duas palavras. Vamos lá? São elas mágoa e tábua. Preste atenção aí quando a Pro fala, ó. Mágoa, tábua. Na palavra mágoa, a gente observa aí a utilização da letra O. Na palavra tábua, a gente observa a utilização da letra U. Mas na oralização, né, no momento da fala, no momento em que o som da letra sai, quando eu falo a palavra mágoa, apesar de estar escrita aí com a letra O, eu pronuncio, não é, como se tivesse uma letra U. E é justamente aí essa percepção, né, da oralidade, da fala, do som, que faz com que a gente confunda na hora de escrever. Então, é preciso estar muito atento, né, a algumas situações, a algumas regras, para a gente entender quando é que eu uso o U e quando é que eu uso o O. Será que existe alguma semelhança entre elas? A gente já viu, né? Existe a semelhança do som. O O aí parece muito com o som do U. E aí vamos pronunciá-las. A Pro vai pronunciar mais uma vez, ó. Mágoa, tábua. E aí o que ocorreu? Ocorreu aí que a gente percebeu que o som do O
Ficou muito parecido com o som do U. E aí são letras diferentes, mas que na fala aparecem aí com som semelhante. E aí nós vamos continuar. As vogais O têm sons variados, pois devido às sílabas átonas e tônicas, elas mudam totalmente o som de uma mesma letra dentro de uma só palavra. Aí a Pro revisa um pouquinho aí o que é sílaba átona e o que é sílaba tônica. A gente já vem estudando aí sobre esse assunto, né, em videoaulas anteriores. As sílabas tônicas, elas são as sílabas onde a gente expressa, né, onde a gente oraliza, onde a gente fala com maior força. Por isso vem essa palavra tônica, né, que normalmente a gente associa aí à força. Então, a sílaba que eu pronuncio com mais força, com mais ênfase, é chamada de sílaba tônica. E quais são as sílabas átonas? As sílabas átonas são as demais sílabas que formam as palavras, né? Existe na palavra uma sílaba tônica, que a gente já viu que pode estar acentuada ou não. Ela não deixa de ser tônica por não ter o acento. E as outras sílabas que compõem a palavra, mais uma sílaba, mais duas, né? Mais três, vai depender da quantidade de sílaba da palavra. A gente chama de sílabas átonas. Vamos analisar juntos as palavras? São elas. E aí a Pro colocou novamente outras palavras para a gente observar. Ouro, cachorro, povo, touro. Olha só. Será que existe alguma semelhança entre elas? Vamos pronunciá-las? A Pro vai pronunciar novamente. Ouro, cachorro, povo, touro. O que a gente percebe, né? O primeiro O, a gente falou com o som de O, né? Mas o segundo O, o O final aí, que está finalizando a palavra, a gente pronuncia com o som de U. Então, a gente já viu aí o que ocorreu. Novamente o som de O, né? A vogal O, escrita aí O, mas quando a gente oraliza, quando a gente fala, o som do U. Então, vamos lá, continuando a observar as palavras ouro, cachorro, povo e touro. Na palavra ouro, o O da sílaba tônica, né? Ou, tem som de O, enquanto que o O da sílaba átona, que é O, tem som de U. Vamos lá explicar melhor essa situação? Vamos lá identificar primeiro qual é a sílaba tônica. A Pro já deu uma dica, né? Eu vou falar ouro como se eu estivesse chamando, ó. Ouro! Ouro! Então, o que a gente percebe? Que a sílaba tônica é a sílaba OU. A sílaba átona é a sílaba RO. Na sílaba tônica, o O, ele realmente tem o som do O, que aí tem o OU, né? OU. Mas quando eu falo RU, ó, ouro. O RU se refere aí à sílaba átona. Eu escrevo com O, mas quando eu falo com o som de U. O mesmo acontece com as palavras cachorro, também acontece com a palavra povo, também acontece com a palavra touro e pode acontecer com outras palavras também. A Pro vai falar aí cachorro, tá certo? Cachorro, ó, cachorro. Então, a gente já identifica que o primeiro O faz parte da sílaba tônica. O segundo O faz parte da sílaba átona. Povo, povo, do mesmo jeito. O primeiro O, com som de O, escrito com O e com som de O, faz parte aí da sílaba tônica. Mas o segundo O faz parte da sílaba átona. Por isso, aí ele tem um som de U. Agora, vamos para a palavra touro, ó. Touro, touro. Novamente, nós identificamos aí que a sílaba tou é a sílaba tônica e o O, nesse caso aí, está com som de O. Mas o Ró, ó, touro. A sílaba Ró já é a sílaba átona. E aí, a gente já percebe o O com som de U. Então, normalmente, o som U, átono, escreve-se
O no final da palavra. Então, quando a gente tem aí, né, o O com som átono, vai ter o som de U, mas a gente está escrevendo aí com a letra O. E aí tem mais palavras. Agora a gente vai falar das palavras urubu, tatu, aracaju. Segundo as regras de acentuação da língua portuguesa, as palavras terminadas em U, que tem como sílaba tônica a última, não recebem acentos e têm o som de U quando pronunciadas. Que é o caso das palavras que a Pro colocou aqui como exemplo: urubu, tatu, aracaju. Aí a gente observa, se elas têm como sílaba tônica a última, essas palavras, elas são o quê? Oxítonas. Estão lembrados aí? Que as palavras que têm sílaba tônica na colocação de última sílaba, não é? Contadas aí de trás para frente a sílaba 1, elas são classificadas como oxítonas. E aí, se eu tenho uma palavra oxítona, terminada aí com som de U no final, mas ela não tem acento, então eu já entendo que tem som de U e é escrito com U mesmo. E aí é o caso de urubu, tatu, aracaju, e o caso de outras palavras também que têm esse mesmo sentido. Lembrando aí que existem exceções, principalmente para palavras aí que são oxítonas, terminam com U, recebe o acento, mas aí são monossílabas, né? A gente precisa aí prestar bastante atenção que existem aí algumas palavras que podem receber sim, como baú, não é? Que termina em U e recebe o acento, mas aí a gente já não entra aí nessa classificação de oxítonas, porque a gente já viu que as classificações em relação à sílaba tônica, elas acontecem para as palavras que têm mais de 2 sílabas. Então, olha a regrinha, assim, palavras oxítonas não acentuadas, terminadas com som de U, são escritas com U mesmo. E aí tem mais observações. A Pro trouxe aqui agora outras palavras. Menino, boneco, macaco. As palavras menino, boneco, macaco formam feminino para as palavras menina, boneca e macaca. Terminam com som de U no final e formam masculino com O. O que a gente pode observar, né? Que muitas palavras, a maioria das palavras que no feminino terminam com A, quando a gente vai passar para o masculino, apesar de ter o som de U, vão terminar com O. Eu não vou formar o masculino colocando U, apesar do som ser de U. A gente vai formar o masculino colocando O. Mas é preciso lembrar que nem todas as palavras terminadas em O estão no masculino, nem todas as palavras terminadas em A estão no feminino, né? E existem outras terminações para o masculino e para o feminino, né? Além do A e do O. Mas é importante observar aí que as palavras que terminam em A, né, em sua maioria, quando eu vou colocar no masculino, apesar do som ser de U, eu vou escrever O. Então, é essa regrinha que a Pro colocou. Assim, a maioria das palavras masculinas, cujo feminino termina com A, apesar do som de U, são escritas com O. Então, é o caso aí, menino, apesar de eu falar o som do U, eu escrevo com O. Boneco, ó, apesar de falar o som do U, eu escrevo também com O. E macaco, apesar de eu também falar o som do U, eu vou escrever com O. E aí é importante a gente observar que há circunstâncias em que devemos empregar somente a letra O e outras somente a letra U. As palavras são escritas com O ou U, lembrando que essas duas letras podem aparecer no final da palavra, no meio, ou ainda na primeira sílaba, né? E existir aí essa semelhança do som, mas que precisa ser observado no momento da escrita, porque o O, em muitas situações, tem som de U, mas na hora de escrever, eu tenho que escrever a letra O. E aí existem regras, mas a gente precisa entender também que as regras, elas sempre têm exceções, né? Sempre vão ter palavras que não se encaixam naquelas regras que foram determinadas.
Em relação ao uso do O e ao uso do U, né? Quando realmente é U, e quando é que o som é U, mas eu escrevo com O. Além dessas regrinhas, dessas observações que a Pro colocou, é importante que você observe também na hora de falar, porque muitas palavras nós conseguimos perceber aí o som e qual letra realmente eu escrevo, né? Se é O, se é U, quando eu falo pausadamente, falo mais de uma vez, e também quando eu observo se essa palavra, de repente, ela veio de outra palavra, né? Quando é uma palavra derivada, né? Quando é uma palavra que surge de outra ou está associada a outra, então eu consigo aí determinar se ela vem de uma palavra e essa palavra eu escrevo com U ou eu escrevo com O, então ela dá seguimento a essa escrita. Então também é importante a gente observar se essa palavra surge de outra ou está associada a outra e a gente conseguir compreender aí qual letra você vai usar. A Pro trouxe aqui alguns exemplos, né, de palavras que tem aí o som do U, mas a gente escreve com O. Então, vamos lá? Escrevemos com O. Amêndoa, amontoar, engolir, goela, mágoa, moela, mochila, moleque, nódoa, polenta, mosquito, toalete, tossi, tostão, zoar. Então, assim, algumas a gente percebe o som do O, né? Tá aí todas escritas com O. Em algumas a gente percebe o som do O, em outras parece um U, mas também escrevemos aí com O. Essas outras aqui todas, né? São escritas realmente com a letra U. Então, vamos lá. Bônus, bueiro. Ó, bueiro também a gente fala bueiro, mas é bueiro. Camundongo, cutia, embuti, entupi, jabuti, jabuticaba, mandíbula, tábua, tabuada, tabuleiro, urtiga. Então, aí onde tem som de U é U, em algumas situações, né? Tem som de U, mas a gente usa O. E aí, vocês sabem o que são palavras parônimas? Olha só. Palavras parônimas são aquelas parecidas na escrita e na pronúncia, mas que são diferentes no que se refere ao significado que representam. Pois bem, há algumas delas que também são escritas com essas mesmas vogais que representam esse caso. Então, existem aí algumas palavras que a escrita e a forma de falar são parecidas, mas que têm significados diferentes. E o que vai determinar justamente se é uma palavra ou se é outra palavra é a letra O e a letra U. Então, existem aí alguns exemplos. Comprimento ou cumprimento? Aí não é problema de trocar a letra, não. Existem realmente essas duas palavras. Que a escrita aí é muito parecida, não é só trocar aí a letra O e a letra U. E a forma de falar também é parecida. São palavras parônimas. Mas comprimento significa uma coisa e cumprimento já tem um outro significado. E aí a Pro trouxe a forma aí, alguns exemplos, né, das frases, para a gente entender aí se eu utilizo comprimento com O ou cumprimento com U. Vamos lá? O do vestido é longo. Quando eu estou falando aí em relação a tamanho, não é? Em relação aí à medida, eu utilizo comprimento ou cumprimento? Com O ou com U? Como é que vocês acham? Olha só, quando eu estou falando aí de tamanho, de medida, eu estou falando de comprimento. Então, é o comprimento escrito aí com a letra O. O aniversariante recebeu vários cumprimentos. Olha só. Então, nesse caso aí, eu estou falando de cumprimentar, né? De dar uma saudação. Então, nesse caso aí, é o cumprimento com U. Perceberam aí que apenas a diferença de uma letra, né? Da O e da U, faz com que o significado da palavra mude. E a gente continua, tem outros exemplos, ó. Soar ou suar. A campainha do colégio já é hora do recreio. Olha só, muito quando jogamos bola.
Quando a gente fala em relação a barulho, né, em relação a a campainha soando aí, né, a gente está falando aí de um zumbido, está falando de algo que a gente pode ouvir. Nós vamos usar aí soar com O ou com U. Olha só, com O. Como soar é um verbo, a Pro já colocou aqui ele conjugado, né? Então ficou. A campainha do colégio já soou. É hora do recreio. Quando a gente está falando de transpiração, aí observe só, a gente vai lembrar aí de suor, né? E suor eu escrevo com U. Então, suar também vai ser escrito com U. E aí a Pro já colocou também conjugado, porque é um verbo. Suamos muito quando jogamos bola. Olha só outro exemplo. Sortir ou surtir. Também aí a diferença é apenas as letras O e U, mas também tem significados diferentes quando eu mudo. Ó, a geladeira está de guloseimas deliciosas. Então, estou falando aí que está variada, que tem muitas. Quando eu estou atribuindo esse significado, eu sei aí, ó, que eu estou falando de sortir com O ou surtir com U. A conversa que tive com a professora, efeito na boa nota da prova. E aí, sortir ou surtir? Olha só, a geladeira está sortida com O. A conversa que tive com a professora surtiu. Então, O causou esse efeito. Então, é com U. Pois é, gente. Viram aí que o som do O e o som do U sofrem aí variações e é preciso prestar bastante atenção. Agora, ó, é com você, tá certo? Fique ligado aí na atividade que a sua Pro ou seu professor preparou para dar continuidade. Preste atenção nas dicas, se quiser volte à aula, anote, né, aquilo que achou importante e a gente se encontra aí no próximo momento, tá bom, ó? Tchau, tchau, turma.